Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, onde Renata Fã e Denilson comentam tudo sobre esse jogo decisivo da Libertadores entre Flamengo e Bolívar pela Libertadores. Isso mesmo, o Flamengo precisa vencer, né, para continuar aí sonhando com a classificação da Libertadores. Então fica agora aí com o vídeo. Noite decisiva será para o Flamengo, que recebe o líder do grupo, o Bolívar, e precisa vencer para não se complicar na Libertadores. Está motivado depois que ganhou do Corinthians no Brasileirão. Quem diria, hein? Essa pressão. Rubro-Negros fez efeito. O empate de ontem entre Milionários e Palestino em Bogotá permite que o Flamengo volte à segunda posição do grupo mais tarde. Isso porque se o time carioca vencer, chega aos mesmos 7 pontos dos chilenos, com vantagem no saldo de gols. Ou seja, está mais vivo do que nunca no torneio internacional. Nas próximas 2 rodadas, só a vitória interessa para a equipe de Tite. Hoje o adversário é o líder isolado com 10 pontos, Bolívar. Mas é aquilo. Se o Flamengo vencer o Bolívar, o Milionários, que é o adversário da última rodada, não terá sequer chance de disputar o 3º lugar, que dá vaga na Copa Sul-Americana, e iria apenas cumprir tabela. O fator casa pode ser determinante para uma retomada nessa reta final da fase de grupos. No duelo de hoje, são esperadas cerca de 60 mil pessoas. E olha, o retrospecto do Fla no Maracanã pela Libertadores é positivo. São 14 vitórias consecutivas e uma invencibilidade de 25 jogos. Por aqui, não perde desde o Peñarol em 2019. Tudo indica que Tite vai fazer apenas uma mudança no time. O uruguaio Arrascaeta, recuperado de lesão, está de volta e pode começar na vaga do garoto Lohan. Já o atacante Pedro, que deu um susto na última partida, com dores musculares, não teve nada grave detectado e também vai para o jogo. O comandante tem 2 desfalques, o atacante Bruno Henrique e o volante Eric Pulgar, ambos com entorses. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. A gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese. A gente vai bem concentrado, bem preparado, tenho certeza que vamos chegar lá e fazer outro excelente jogo. Além disso, Tite conta com Luiz Araújo e Lohan como opções ofensivas, caso precise mudar o jogo no segundo tempo. Gabigol, recuperando o ritmo de jogo, também pode ser um trunfo. É noite de Libertadores, de acreditar até o último minuto. Quem sabe de renovar as esperanças. Não tem motivação maior do que precisar do resultado, sabendo que é vital vencer o jogo e contar com o apoio da torcida no Maracanã. Foi bonito no final de semana contra o Corinthians pela Série A. Agora é Libertadores e o compromisso é duro sempre. O Bolívar faz uma boa campanha, dentro e fora de casa. Surpreendendo, na minha opinião, porque eu acho que o cenário ideal era a gente estar falando dessa classificação provavelmente do Flamengo já, pelo elenco que tem, pela qualidade que tem. Você falou que não tem motivação maior e melhor, e também tem a pressão, né, Leirão? Por causa do elenco que o Flamengo tem. O Tite está pressionado já há algum tempo, apesar de ter vencido no último final de semana, só que tem essa obrigação dentro da Libertadores e passa por uma vitória no Maracanã. Pelo que eu estava acompanhando, parece que mais de 50 mil ingressos já vendidos, então vai ter ali um ambiente muito favorável para o Flamengo, Leirão. Já é Palmeiras o assunto aqui no Jogo Aberto. E agora, Dedê, todo mundo vai ficar feliz. Classificação, o Bolívar tem 10, Palestino 7. Se tivesse vencido, tinha chegado a 9. O Flamengo tem 4 e o Milionários 3. O Flamengo enfrenta o Bolívar hoje às 9h30 no Maracanã. Só a vitória interessa para o Flamengo. O empate não interessa. Só vitória. Maracanã, direto com as informações do jogo de logo mais. Toda a repercussão às 11h30 no Sport Center. Bom dia, Rafael Marques.
Bom dia Tseng, Nath, Marra, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Começa a chuviscar aqui no Rio de Janeiro, logo mais não há previsão de chuva forte, mas nós teremos aqui um sensacional Flamengo e Bolívar pela 5ª rodada do Grupo E da Conmebol Libertadores. E só a vitória interessa, mas nenhum resultado hoje é conclusivo para as pretensões rubro-negras. O que eu quero dizer com isso? Vencendo, assume a vice-liderança, terá a faca e o queijo na mão para enfrentar o Milionários, eliminado em casa na última rodada, e se classificar. Empatando ou perdendo, não estará eliminado, ainda terá matematicamente condições de avançar até a próxima etapa da Conmebol Libertadores. Há uma grande expectativa de um Maracanã lotado, um público certamente superior ao do jogo do dia 10 de abril, quando o Flamengo venceu o Palestino aqui por 2-0, até então a única partida em casa do Flamengo na Libertadores, quando 59.597 torcedores compareceram naquele jogo. Só de venda antecipada, 52 mil ingressos comercializados, mais as gratuidades, os camarotes, enfim, há uma expectativa, uma quase certeza de um público superior a 60 mil torcedores. Arrascaeta de volta no time titular, essa é a grande notícia. Ele entrou no segundo tempo contra o Corinthians, foi bem e vai ter a oportunidade de recuperar a sua condição de maestro do meio-campo do Flamengo. Ele entra na vaga do Lohan, garoto que foi muito elogiado pela atuação contra o Corinthians, mas ficará no banco de reservas. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha é o Flamengo para o jogo do Jovem Meia contra o Bolívar. O bom time do Bolívar, que com apenas um empate garante matematicamente a classificação para as oitavas. Tseng. Valeu, Rafael Marques. Já mais informações do Flamengo. Flamengo e Bolívar, 9h30, toda a repercussão no Linha de Passe às 11h30 da noite. O Bolívar... Decisão no Maracanã, como os jornais estão tratando hoje, Flamengo e Bolívar no Maracanã. O jogo extra, ó, final no Maracanã. Porque é um jogo extremamente decisivo para o rubro-negro, pensando em classificação às oitavas, nesse momento está em terceiro lugar no grupo. No Globo, Flamengo duela contra um equilibrado Bolívar, que já mostrou nesta Libertadores que não é só o time da altitude. Tudo bem que tem o craque, a altitude, que faz a diferença, mas não é um time que foi bem só jogando na altitude de La Paz. E no meia hora, o Maracanã vai tremer. E aí a brincadeira que eu fiz ontem não tá na área, é que o Flamengo arrumou um mata-mata na fase de grupos da Libertadores, porque tem 2 jogos em que precisa vencer, apesar do empate ontem entre Milionários e Palestino, precisa vencer os 2 jogos para ter uma situação tranquila, para confiar na própria classificação, vai ficar ali talvez no saldo de gols, mas é fundamental vencer o Bolívar hoje lá no Maracanã, onde está Ricardo Lai, já para trazer informações desse rubro-negro, que tem jogadores importantes de volta lá, mas que encara de fato como um mata-mata, como uma decisão esse jogo contra o líder do grupo hoje, o Bolívar, no Maracanã lotado, né, amigo? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Renata, Thales, para todo mundo ligado no Redação. Essa definição aí é perfeita, né? O mata-mata já na fase de grupos da Libertadores, né? Por causa da situação do Flamengo. Hoje o Flamengo está fora da zona de classificação à próxima fase, mas com uma vitória simples hoje, consegue ultrapassar o Palestino no saldo de gols, né? Porque igualaria no número de pontos, né? Iria a 7 pontos, o Palestino também tem 7, mas o saldo do Flamengo hoje é 0. Mas é claro que se vencer aí a vitória mínima ali, o saldo já melhora para 1 e o Palestino é menos 3. Então, uma vitória simples hoje, à noite o Flamengo já entra na zona de classificação para as oitavas de final. O empate ontem, né, entre Milionários e Palestino, 1-1, foi um resultado bom para o Flamengo, né? O empate que o Palestino conseguiu no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Então o Flamengo tem essa situação um pouco melhor dentro do grupo. E tem também o Flamengo, né, como você falou, casa cheia, previsão, mais de 60 mil torcedores. E também no embalo da boa atuação apresentada no sábado, né, a retomada do bom futebol contra o Corinthians, 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, aqui mesmo no Maracanã, com a grande atuação do Lohan, garoto de 17 anos, que hoje à noite fica como alternativa no banco de reservas, porque o Arrascaeta está de volta, ele será o titular da equipe, é um jogador importantíssimo, né, dentro do Flamengo. Se recuperou, né, de uma lesão muscular na coxa que o deixou afastado do time por 4 partidas, então com o reforço do Arrascaeta, o restante do time é o mesmo que venceu o Corinthians.
E o Pedro também está recuperado daquele incômodo que ele teve na coxa. Havia, né, uma preocupação em relação à situação dele, não foi detectada a lesão, então o Flamengo tem o artilheiro da temporada, o Pedro, também no time titular de hoje. O Flamengo tem essas boas notícias para enfrentar um jogo extremamente decisivo, fundamental, como você falou, um mata-mata dentro da fase de grupos da Libertadores, Camila. Tá certo, Lai. Obrigada pelas informações aí direto do Maracanã. Já vemos que o tempo hoje nublado no Rio de Janeiro, uma chuvinha, provável que tenhamos esse clima parecido durante a partida. Obrigada ao Ricardo Lai, então, pelas informações aí direto do Maracanã. Claro que para o torcedor ter um jogador como o Arrascaeta de volta é muito importante. Só que quando você vê o Lohan deixando o time, talvez tenha sido o sopro ali que ajudou o Flamengo a ter uma boa atuação contra o Corinthians, né? Era ele mesmo o jogador para sair? Dava para pensar em outra alternativa, Renata? Não. Na minha visão, era porque o Arrascaeta é o Arrascaeta, né? E a posição do Arrascaeta era exatamente essa, com a função que o Lohan desempenhou muito bem contra o Corinthians, né? A escalação ainda deve ter o Gerson fazendo a função ali que ele também fez nesse jogo contra o Corinthians, um pouco mais à direita, mas da direita para dentro, né? E o De La Cruz na função dele, que para mim que é o que ele desempenha melhor. Que é como um segundo volante, um cara que ajuda muito na saída de bola, que dá dinâmica ao meio-campo, né? O De La Cruz faz essa engrenagem do Flamengo girar. Se o Arrascaeta voltar bem, tem tudo para fazer um bom jogo o Flamengo, porque a articulação dele, né? É o jogador que tem isso como diferencial, a criatividade, finalização, e é um cara que tem experiência pra caramba em Libertadores. Acho que o Tite falou disso na coletiva contra o Corinthians, inclusive, né? Porque o Lohan é um jogador muito jovem. E falou assim, agora deu certo. Aí, beleza, tá todo mundo falando, olha que grande ideia. Mas não é fácil ter a atuação que o menino teve, que o Lohan teve no Maracanã lotado contra o Corinthians, um jogo grande. Então, acho que também tem que ter um pouco de cautela, né? Aí faz um grande jogo, vai botar o menino de novo no Maracanã lotado num jogo que precisa ganhar contra o Bolívar. O Arrascaeta tá disponível. O Arrascaeta é o titular. E o Lohan vai entrar e vai fazer o que ele vinha fazendo muito bem toda vez que ele entrava. O Lohan é um 12º jogador do Flamengo, está entrando em todos os jogos. E acho que sempre entrando muito bem, dando uma boa dinâmica para o time. Então, eu vejo que a escalação não tem como fugir disso. Acho que é um ótimo ponto também o fato de o Cebolinha estar bem, né? Que voltou contra o Palestino e ainda dá uma dinâmica muito importante para esse time. É a força máxima do Flamengo, né? Agora tem que se impor, jogando em casa, tem totais condições de se impor contra esse Bolívar. Minha provocação, Thales, é se não dava para pensar no Lohan fazendo a função, do Arrascaeta fazendo a função do Gerson e não do Lohan. Já falei isso com mais de um treinador quando fala de jovens que surgem assim, tipo o Lohan. E é fundamental não deixar a sensação de que ele é titular do time, que por conta de um jogo, por conta das últimas grandes atuações, que ele já conquistou uma vaga no time. Você imagina o que é a cabeça desse moleque de 17 anos que amassou o Corinthians no Maracanã, voltou para a Cidade de Deus, de onde ele saiu há pouco tempo, de onde ele mora, e conseguiu celebrar ali com os amigos e tudo mais, se, de repente, no jogo mais decisivo do ano do Flamengo, ele percebe ou que ele entrou no lugar do Arrascaeta, ou que o Flamengo, esse Flamengo estrelado, mudou sua maneira de jogar por conta da atuação dele. Então, assim, acho que é muita hora nessa calma, assim, né? Em relação ao Lohan, eu acho, assim, fantástico. Estou encantado com o Lohan, assim, é um jogador legal de ver. Até nem nos lances que saem gol, aquele toque, quando ele se enrola com a bola contra o Corinthians, que ele consegue dar um toque de calcanhar ali, a bola acaba voltando para a defesa do Corinthians. É bonito de ver ele jogando, acho que vai ser um grande jogador, mas não, o Flamengo tem que ter calma. Mas eu ainda vou insistir no ponto que eu acho que esse jogo ganhou contornos menos decisivos. Eu quero mostrar o grupo do Flamengo de novo, porque eu estou interessada nessa sua matemática. Porque nas minhas contas, falei que em redação teríamos matemática hoje, nessa situação do grupo, para o Flamengo seria importante. Estou considerando que o último jogo da fase de grupos é Flamengo e Milionários na última semana e Bolívar e Palestino na altitude. E aí, estou pensando o seguinte, para o Flamengo vencendo o jogo hoje, chegaria a 7 pontos. No pior dos cenários, se o Palestino vencer o Bolívar na última rodada jogando na altitude, todos empatariam com 10 pontos. O Flamengo vencendo o seu jogo, claro, contra o Milionários. E aí a decisão seria no saldo de gols. Mas você acha que não precisa dos 10 pontos? Não é tão desesperador assim? Acho que o Flamengo precisa ganhar do Milionários. Acho que no fim das contas vai ser isso. Precisa ganhar do Milionários no Maracanã.
Porque o Palestino, ainda que tenha vencido o Flamengo e tudo mais, Palestino e Milionários estão degraus abaixo ali de Flamengo e Bolívar. Eu acho o jogo hoje pro Flamengo dificílimo. Acho que não vai ser um jogo fácil. Se o Bolívar empatar hoje, já está classificado a próxima fase. Pode jogar classificado contra o Palestino na última rodada. Buscando justamente isso de jogo. Mas a gente está acostumado com times na altitude chegando nas oitavas de final e começando aquele jogo em casa. Aí ganha em casa e toma goleada fora na volta. Então o Bolívar vai querer decidir o máximo de jogos em casa. O Bolívar, lembrando, o Bolívar tem um projeto que quer chegar numa final de Libertadores até 2025. Está acabando esse prazo, né? Que é o ano do centenário do clube. Mas é um clube que vem tocando seu caminho para isso. Acho que em qualquer cenário, o Flamengo... O que vai definir hoje o resultado, se o Flamengo vencer hoje, ele vai classificar sem menos pressão. Porque eu acho que o Flamengo contra o Milionários parece ser, de fato, o pior time do grupo, assim. Vai jogar contra o pior time do grupo no Maracanã, mas com uma pressão muito grande. Olha a pressão que você vai empurrar para o último jogo. Eu acho que é isso que você está botando muita matemática e pouco psicológico ali, entendeu? O lance do futebol, que assim, o Flamengo já chegou para o jogo contra o Corinthians bastante pressionado. Né? Porque não venceu, aliás, perdeu o jogo para o Palestino na semana passada, numa derrota bem inesperada, dado o contexto do Palestino e o contexto do Flamengo. Então já vi, e já não estava acumulando boas performances, né? Então estava já aquela coisinha no ar. Perde para o Palestino, arrisca a vaga na Libertadores. Daqui a pouco tem um jogo contra o Corinthians no Maracanã que vira um negócio assim, cara, tem que ganhar isso. E aí faz um bom desempenho, um ótimo desempenho contra o Corinthians no Maracanã, beleza. Acalmou a crise. Se perde ou não ganha hoje? Eu acho que, assim... Você imagina o cenário no dia 28 de maio, o Flamengo perdendo hoje pro Bolívar, tendo que vencer o seu jogo contra o Milionários e no mesmo horário preocupado com o resultado de Bolívar e Palestino. Mas é a situação, né? Se o Palestino ontem no jogo teve um momento ali no metade do segundo tempo que parecia que ia, de fato, conseguir abrir 1-0, o Milionários faz um gol que estanca um pouco ali a ofensividade do Palestino. Um jogo muito ruim, como eu abri falando. E 11 da noite ainda, né? Jogo ruim 7 horas é melhor que jogo ruim às 11, né? Amigo, eu não tinha condição de chegar nesse jogo meia-noite. O gol do Palestino sai nos acréscimos do segundo tempo. Se o Palestino, por acaso, vence a situação aí, eu estaria aqui com outro discurso, porque eu acho esse jogo hoje do Flamengo muito difícil. E o empate hoje eliminaria o Flamengo. Eliminaria o Flamengo se o Flamengo tivesse vencido. Aí o Redação de Amanhã ia ser Tite cai, Tite não cai. Mas isso vai acontecer. Se o Flamengo não vencer hoje, pode ver. Você que é editor de um jornal vai, inclusive, produzir essa manchete. Como será o caos para hoje, para o torcedor do Flamengo hoje, para quem vai ao Maracanã? É mata-mata na fase de grupos. O Flamengo precisa vencer para ter uma última rodada, pelo menos, mais tranquila para a próxima fase. Para buscar a classificação às oitavas de final da Libertadores. Vamos fazer mais um intervalo? Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí aqui falando um pouquinho sobre esse confronto aí, que tá mais para um mata-mata, né? O Flamengo precisa vencer, né? Claro, o Flamengo se colocou nessa posição porque não venceu os jogos fora de casa, não venceu o Milionário fora de casa, um jogo que era para ter vencido, depois perdeu para o Palestino e também perdeu o Bolívar, né? Então, o Flamengo aí acabou se complicando nesses jogos que não era para ter se complicado, né? Eram jogos, como dizer assim, jogos fáceis que o Flamengo poderia ter vencido e não estava organizado dessa forma. Então também algumas atitudes de Tite, né, em colocar time reserva para jogar Libertadores, não dando tanta importância, isso tudo também complicou bastante o Flamengo. Mas é isso, o jogo de hoje como se fosse uma final para o Flamengo. O Flamengo precisa vencer, nem pensar em empatar, precisa vencer esse jogo, ir para cima com vontade e, se possível, aumentar o saldo de gol. O saldo de gol é muito importante porque o Flamengo pode ainda ser primeiro colocado do grupo, né? É bem difícil, realmente é difícil. O Flamengo precisa aí, vencer aí por 3 gols no mínimo o Bolívar e ainda assim ficar com 3 gols de saldo. Mas lembrando que o Flamengo vai enfrentar o Milionário, praticamente eliminado na última rodada, se vencer o Bolívar, né? Claro. Então o Bolívar vai só... O Milionário vai só cumprir tabela. Então o Flamengo pode golear esse time também. Aí o Flamengo golear 3-0, né? Aí já passa o Bolívar, né, no saldo de gols ali, né, no confronto direto, e se torna líder do grupo, né? Claro,
o Bolívar precisa também perder para o Palestino. Então é uma conta bem complicada, né? Então o Flamengo precisa não depender só dele para ser líder, mas para passar para a próxima fase só depende dele. Então esse é o problema, quando o Flamengo depende só dele, que aí é complicado, né? Mas vamos acreditar que o Flamengo vai conseguir vencer esse jogo aí, né? E se classificar. É importante a classificação, independente de que time vai pegar nos oitavos de finais, o Flamengo tem poderio sim para vencer qualquer time. Então tem que ir com força e vontade. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre se notificar aqui no canal, galera. Agora valeu e até o próximo vídeo.